Bom, pessoal, dando então continuidade ao nosso estudo sobre localização, vamos fazer esse exercício que ficou pendente do último vídeo, mas que com a dedução da fórmula vai ficar muito simples a gente aplicar, inclusive no Excel. Então nós temos duas regiões, região A e região B, onde são dados os custos, fixo e variável de cada uma, e eu quero determinar qual seria a quantidade que faria com que não houvesse ou houvesse uma igualdade entre os custos totais das suas regiões, para que eu possa então definir para uma quantidade acima dessa determinada se seria melhor a região A ou a região B. Então, aplicando essa metodologia no Excel, eu trouxe aqui os dados. Aqui nós temos os dados que vieram da apresentação. E a fórmula que eu defini no vídeo passado foi: o ponto de diferença entre A e B é o custo fixo de B menos o custo fixo de A, dividido pelo custo variável unitário de A menos o de B. Faz começar com B ou com A, não importa. O fato é que eu tenho que inverter aqui embaixo. Se aqui eu começo com B, com o custo fixo de B, aqui embaixo eu vou ter que começar com o custo variável unitário de A. Então, aplicando essa fórmula, a gente poderia chegar então facilmente a determinação seguinte em relação ao ponto de indiferença. Vamos pegar aqui o seu custo fixo, 144 mil, custo fixo de B, menos 80 mil, que é o custo fixo de A, dividido pelo custo variável unitário de A, menos o custo variável unitário de B. Então, nós temos 8.000 unidades como sendo o ponto de diferença, ou seja, aquela quantidade que faz com que os dois custos totais das duas regiões sejam iguais. E o que nós teríamos então que definir a partir de agora seria para quantidades acima dessa, é mais interessante localizar minha empresa em A ou localizar minha empresa em B? E para quantidades abaixo do que essa? Se nós estamos trabalhando com essa situação particular de apenas duas localidades possíveis, é muito simples, eu não precisaria nem fazer o gráfico. Basta escolher para quantidades abaixo do ponto de diferença aquela que tenha o menor custo fixo. Então vejam que como A tem o menor custo fixo, para quantidades menores do que 8.000, eu devo escolher a região A. Para quantidades maiores do que 8.000, consequentemente, eu devo escolher a região B. Então é muito simples, mas infelizmente essa regra não se aplica às situações que a gente vai ver em seguida quando nós temos mais de 3 unidades. Mais de 3 localidades para serem escolhidas. Nesse caso, eu vou ter que usar ou gráfico ou elaborar um método numérico que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá, se eu quero fazer um gráfico no Excel, como é que eu devo fazer? Qual é a estrutura que eu devo formar? Eu vou colocar aqui a quantidade. Essa quantidade eu vou arbitrar uma faixa de valores, tá? Para o Excel traçar retas, eu tenho que ter uma quantidade de valores suficientes. Eu estou arbitrando aqui de 0 a 1.000 e eu vou aumentando de 1.000 em 1.000 até ultrapassar esse ponto de indiferença com uma certa quantidade, tá? Eu vou parar aqui em 15.000. Mas percebam que isso aqui eu arbitrei, eu defini. Eu podia ter ido um pouco além, ou parado um pouquinho mais cedo. Mas o fato é que os pontos de indiferença que eu tiver determinado devem estar dentro, necessariamente, desse intervalo. Aí eu posso fazer o gráfico sem nenhuma dificuldade. E aqui eu vou ter o custo total de A e vou ter o custo total de B. Vamos então calcular qual o custo total de A e de B para cada uma dessas quantidades. Aplicando a fórmula do custo total, que nós sabemos que é o custo fixo mais o custo variável unitário multiplicado pela quantidade, nós vamos ter 80.000, aí eu vou só fixar para poder copiar essa fórmula, mais o custo variável de A, que seria R$20, também vou fixar, multiplicado pela quantidade, que é essa que está à esquerda, inicialmente 0. E aí vocês veem que, de fato, se eu não produzir nada, o meu custo total vai ser exatamente igual ao custo fixo. A partir do momento que eu vou produzindo algumas quantidades, vejam, o meu custo total vai aumentando, porque a parcela do custo variável começa a ser considerada. E aqui nós fizemos esse cálculo para todas as quantidades que foram estabelecidas.
Vou fazer a mesma coisa para o B. Então vai ser os 144.000, vamos fixar, mais o variável, que é 12, também fixando, multiplicado pela quantidade, que vai ser o zero aqui, iniciando com ele. Então, se eu produzo zero, o meu custo total é o 144.000, que é o custo fixo, e eu vou então copiar até o final, e eu tenho então todos os valores de custo. Para que eu possa então traçar o gráfico, a abordagem que vai ser usada é sempre a seguinte. Vamos marcar aqui as duas colunas, tá? Vamos inserir gráfico, vamos fazer aqui um gráfico de linha. Está aqui o nosso gráfico, vou até ampliar um pouquinho mais. Tem aqui a legenda com as cores, o que representa cada uma das retas, que tipo de custo representa cada uma. E eu vou só acrescentar aqui em selecionar dados a indicação de quais são os rótulos do nosso eixo horizontal, que são esses aqui. Então percebam que se, de fato, nós trabalharmos com 8.000, nós vamos chegar exatamente nessa quantidade aqui. Tá? Então, só tentando aqui um pouquinho. Se eu for colocar só ver onde é que eu faço isso. Aqui. Se eu for colocar uma reta, por exemplo, só para nos nortear, vejam que esse aqui é o ponto de interseção das duas retas. Se eu baixo um horizontal aqui, percebam que eu vou chegar exatamente a 8.000. Então, para 8.000 unidades, nós vamos ter o custo dessas duas localidades exatamente igual. E aí, olhando para o gráfico, percebam como fica fácil a gente visualizar o que é melhor, o que é pior para quantidades menores e maiores que 8.000. Para qualquer quantidade que seja menor do que 8.000, a reta que apresenta o menor custo, ou seja, a reta que está em uma posição mais baixa, é a reta azul, que é a região A, exatamente o que a gente já tinha previsto. E para qualquer quantidade acima de 8.000, a reta que está mais baixa, portanto que apresenta menor custo, é a reta laranja, que é da região B. Então essa seria a nossa resposta. Nós terminaríamos o nosso exercício afirmando: para qualquer quantidade, para qualquer previsão de demanda acima de 8.000 unidades, localize a sua empresa em B. Para qualquer quantidade abaixo de 8.000 unidades, localize a sua empresa em A. Ok? Bom, é uma questão que é fácil a gente fazer até mesmo na mão, não tem muita dificuldade, mesmo que a gente não disponha do Excel. Agora, imaginem que se a gente tivesse acrescentado mais uma região. Se eu tivesse mais uma região, eu tenho que mudar um pouquinho a minha metodologia. Porque nesse caso, pessoal, eu não vou ter apenas um ponto de diferença. Eu não tenho como achar um ponto de diferença que iguale os custos de A, de B e de C. Uma quantidade que faça com que essas três localidades tenham exatamente o mesmo custo. É como se eu tivesse todas as retas passando exatamente pelo mesmo ponto. Isso é muito pouco provável de acontecer. Então, de modo mais geral, nós vamos ter, numa situação como essa, em que eu tenho três localidades, eu vou ter três pontos de diferença. Quais vão ser eles? O primeiro ponto de diferença é o que? AB. Em que eu vou igualar o custo de A com o custo de B. Vou pegar o custo total de A igual ao custo total de B e vou achar essa quantidade. Um outro ponto de diferença seria o QBC. O que seria isso? A quantidade que iguala os custos totais de B e de C. E teríamos ainda mais uma que seria o de AC, a quantidade que iguala os custos totais da região A com os custos totais da região C. Eu teria que achar esses três pontos de diferença, aplicando a mesma fórmula que nós já havíamos definido, mudando só as variáveis, né, as literais que estariam sendo consideradas. E a partir daí eu teria que definir para essa composição de pontos de diferença, para essas retas, qual seria então as soluções recomendadas para faixas de valores, para faixas de quantidade, que otimizariam o nosso custo, que reduziria ao máximo o nosso custo. E nós só temos duas maneiras de fazer isso.
Aquela regrinha que eu falei, comece pegando o menor custo total, tá. No começo, tudo bem, é verdade. Eu vou ter que começar sempre, a região preferida vai ser sempre a A, eu vou começar sempre por ela. Mas tem outras duas. E não necessariamente a B vai ser preferida. Pode ser que a C venha em seguida. E eu só vou conseguir determinar isso se eu olhar para os gráficos ou se eu fizer uma análise com base no ponto, no método numérico, que vai nos dar também essa indicação. Então, nosso objetivo vai ser aplicar uma metodologia tentando definir, encontrar os pontos de indiferença. Veja que nessa figura nós temos a indicação de 2, esse é um ponto de diferença, tá? O encontro dessa reta aqui com essa reta aqui. Nós temos aqui um outro ponto de diferença, o encontro dessa mesma reta com essa outra. E nós temos um outro ponto de diferença aqui, ó, que não está marcado, porque ele não vai interferir na nossa solução, mas que é o encontro dessa reta com essa outra reta aqui. Então, como eu falei antes, para 3 localidades possíveis, temos 3 pontos de indiferença. A primeira parte da nossa metodologia seria igualar as retas de custo, sempre 2 a 2, né? Então, eu vou pegar A com B, A com C e B com C, achar esses pontos, e em seguida nós vamos aplicar o método numérico, vamos fazer o gráfico. Aqui nós temos uma solução proposta para essa questão. Então, nós teríamos o custo total de A, de B e de C. Faço as 3 igualdades e vou achar cada um dos 3 pontos de indiferença, que estão indicados aqui, 10, 12 e 15 mil. Então, fica muito complexo a gente chegar numa solução sem o auxílio de um desses métodos. Mas se eu fizer o gráfico, vejam que fica bem mais simples. Nós definimos essa solução. Para essa primeira quantidade aqui, para que é a B, eu vou olhar para o que está à esquerda dela e a gente consegue identificar facilmente que para essa região à esquerda, a reta que tem o comportamento de custo mais baixo é a A. Então, para quantidades menores do que essa, do que é a B, nós vamos dar preferência à região A. Percebam que após que é a B, a coisa muda de figura, porque o custo de A fica subindo e o de B sobe menos, ele passa a ser favorável a partir desse ponto. Então, a partir do que é a B, percebam que a região que fica mais interessante, mais atrativa, em termos de custo, é a região B. Só que esse ponto que é a C, que também é um ponto de indiferença, ele não vai interferir na nossa solução. Porque a partir daqui o que muda é a relação entre B e C. Desculpa, entre A e C. Mas o B continua sendo o melhor. Só vai haver uma mudança nessa situação mais favorável da região B a partir do momento em que C se iguala e passa a ter um custo menor. O que acontece quando o QBC, essa quantidade, é atingida. Então, a partir desse ponto, percebam, à direita do QBC, nós passamos até a região C, como sendo a quantidade a localidade mais interessante. Então, qual seria a nossa solução? Para quantidades menores do que a B, que a B seria 10 mil, para quantidades menores do que 10 mil, nós vamos escolher a região A. Para quantidades entre 10 e 15 mil, vamos escolher a região B. E para quantidades acima de 15 mil, nós vamos escolher a região C. Bom, de modo geral, essa é a metodologia. Nós precisamos ter esse suporte para chegar à solução. E no próximo vídeo vamos fazer um exemplo no Excel, resolvendo essa questão passo a passo e fazendo tanto o gráfico quanto a aplicação do método numérico para que a gente possa chegar a essas soluções.